Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. É com muita alegria, meus irmãos, meus amigos, que nós estamos gravando mais um programa de segunda-feira. Até passarmos essa pandemia, nós vamos fazer o nosso programa gravado, porque como ele é de um horário de pico, no nosso condomínio aqui eu não estava conseguindo as conexões necessárias. Por isso estamos gravando em horas melhores, de menos pico, para o nosso programa sair bem clarinho e atender às nossas expectativas. Porque é a TV Nova Luz que foi criada para iluminar os nossos dias, né? A TV Nova Luz que está com Leon Denis, esse mestre que está aqui atrás da gente, nos protegendo, nos guiando, nos orientando. Eu peço a Jesus nesse instante, então, que eu tenha bastante lucidez, tenho estudado as ideias de Denis para ser o mais fiel possível aos seus ensinamentos, já que ele é um continuador de Allan Kardec e tem estudos que dão continuidade e consolidam as informações do Consolador. Na semana passada, nós vimos o capítulo 7 sobre as manifestações de depois da morte, a possibilidade do espírito se comunicar conosco. E aí, Denis fez um estudo dos sábios da sua época que pesquisou sobre o assunto, que fez experimentações sobre o assunto. E é importante a gente saber qual é, assim, por que é relevante nós sabermos disso? Porque dá para nós a certeza de que foram cientistas, estudiosos, e não pessoas leigas, pessoas curiosas, não, foram pesquisadores. Então ele falou no Sir William Crookes, que é um físico e um químico britânico, Alfred Russel Wallace, que é um antropólogo e também britânico e também geólogo, Robert Dales Owen, austríaco, radicado nos Estados Unidos, político e jornalista. Porque na semana passada nós confundimos o R, né, que estava Dales Owen, eu achei que era reverendo, porque tem um reverendo Dales Owen, só que não é o reverendo Dales Owen, foi muito antes da época de Denis. E esse não, esse é austríaco, radicado nos Estados Unidos, político e jornalista. Alexandre Aksakov, o russo, né, filósofo, jornalista e pesquisador. O Oliver Lodge, o grande físico inglês da época. Dr. Paul Gebier, médico, bacteriologista e psicólogo. E Frederico Myers, intelectual, ensaísta e poeta australiano. Eu quis corrigir esses nomes pelo equívoco que eu falei na semana passada do Dr. Robert, e não reverendo, e também para mostrar a importância das pessoas que realmente se ocuparam naquele século das revelações, né, para que nós continuássemos a entrar em contato com a realidade espiritual. Hoje nós veremos o capítulo 8, que são os estados vibratórios da alma. Olha o que Denis fala, e também a memória, né? Os estados vibratórios da alma e o estudo sobre a memória. Tem gente que diz assim, eu não tenho memória nenhuma, eu esqueço tudo, porque memória também é um treinamento. A gente utilizar e treinar a memória é uma coisa muito importante. Diz Denis, a vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. Então, essa vibração imensa que enche todo o universo, cujo foco está em Deus. E Pietro Baldi, no livro
a grande síntese. Eu gosto muito de citar a definição de Pietro Baldi, porque vai de encontro a essa que Denis faz. Pietro Baldi diz, a vida é Deus pensando. Nós estamos imersos no pensamento de Deus. Então, Denis diz, a vida é uma vibração imensa, quer dizer, seja um grande pensamento, a vida, que enche o universo e cujo foco, da onde sai esse pensamento? Do nosso Pai Celestial, de Deus. Toda alma, diz Denis, tem a sua vibração particular e diferente. O seu movimento próprio, o seu ritmo, é a representação exata do seu poder dinâmico, do seu valor intelectual e da sua elevação moral. Então, Denis diz que cada alma, em particular, tem a sua vibração, a sua própria vibração, o seu teor vibratório. Então, tem o seu movimento próprio, o seu próprio ritmo e o seu poder dinâmico, dependendo do seu valor intelectual e da sua elevação moral. Então, isso é muito fácil da gente entender, porque cada um de nós, né, vive no clima espiritual que ele elegeu. Essa frase não é minha, é do Emmanuel. No seu livro, qual livro que Emmanuel fala isso, gente? Esqueci o nome do livro. Mas ele diz assim, cada um de nós vive no clima espiritual que elegeu. Então, de acordo com a nossa qualidade do pensamento, de acordo com a nossa vibração individual, né? De acordo com a nossa velocidade emocional espiritual, nós atraímos os nossos amigos espirituais. Por isso, Denis fala, toda alma tem a sua vibração particular e diferente. As simpatias, por conta disso, Denis faz um estudo sobre as simpatias e as antipatias. As simpatias são as almas que vibram uníssonas, reconhecem-se e chamam-se através do espaço. Então, é aquela história que Emmanuel fala no livro Roteiro. Lembrei o nome do livro. Cada ser vive no clima espiritual que elegeu. Então, a gente atrai por uníssono, né? Se a gente está vibrando na nota Ré, todos aqueles que vibram no mesmo diapasão se sentem atraídos por nós. E isso é que traz essa simpatia, o fato da gente encontrar com alguém e ser atraído pelo seu magnetismo, pela sua energia, porque estamos vibrando na mesma sintonia, estamos sintonizados, pensamos de forma muito iguais. E a antipatia é o contrário disso. Você, de repente, esbarra com uma pessoa que você não sente nenhuma afinidade. Até isso é muito interessante em família, que tem mãe que diz assim, mãe e pai, né? Eu não tenho preferência pelos filhos. Claro que não tem preferência, porque toda mãe ama igualmente os seus filhos, mas ela tem afinidades com alguns mais do que com outros filhos, se tiver mais de um filho, né? A questão da afinidade, às vezes o filho tem mais afinidade com o pai do que com a mãe, ou às vezes com a mãe do que com o pai. Tem uma nota a mais, a sua melodia traz uma nota a mais, diferente daquele diapasão. Então, nós temos as simpatias e as antipatias. A redução das vibrações para reencarnar. Nesse capítulo, Leon Denis fala a questão da vibração com ondas que têm comprimento de ondas e amplitude. As ondas do pensamento, né, as energias,
caminham em ondas e elas têm o comprimento, né, a largura da onda, que é o comprimento de onda, como também tem a amplitude, a altura da onda. Quando a onda é mais larga, a gente chama ondas longas, é uma baixa frequência. E quando as ondas são mais curtas, elas alcançam uma frequência maior e alcança a distâncias maiores também por conta da sua frequência. Então, as nossas vibrações, os nossos pensamentos, têm ondas. E essas ondas têm a sua capacidade, o seu campo de influência. Por exemplo, uma lâmpada acesa, estou com várias aqui, né? Uma lampadinha aqui atrás acesa, ela tem um campo de influência. Ela alcança até onde a sua quantidade energética lhe permite. Então, ela tem um campo de influência. Assim também, as nossas vibrações têm campo de influência. Nós podemos influenciar quem está ao nosso redor com a nossa energia. Eu me lembro quando eu fui visitar o Chico Xavier, e lá chegando, eu fiquei bem distante dele, porque tinha uma multidão de gente lá se amontoando para ver o Chico. E é uma coisa linda a quantidade de respeito, né? O magnetismo daquele homem anjo, né? Aquele homem santo. E ele falava lá na mesa mediúnica, onde estava ocorrendo tudo, e a gente estava muito distante, lá da janela, do lado de fora, a gente estava ouvindo. Eu, então, estava sentindo o Chico muito perto de mim. Daí dá para imaginar o que era o Sermão do Monte, Jesus falando e alcançando multidões de pessoas. Porque o seu campo de influência, o seu campo de energia, o seu campo magnético, ele tinha um poder muito maior de atingir, né? Um poder muito maior de vibração. Eu estava lembrando, peraí, eu vou continuar porque passou um pensamento aqui e já foi embora. Então, cada um de nós tem um campo de influência, de acordo com as nossas energias pessoais. Quando a gente vibra o amor, a gente vibra em ondas curtas. O amor tem uma vibração enorme, uma frequência enorme. Quando a gente vibra no ódio, ou na raiva, ou na mágoa, as vibrações são densas, são pequenas, são em ondas curtas, né? Em ondas longas, graças a Deus, senão a gente contagiava a muito mais gente. Então é importante a gente lembrar, como diz Leon Denis aqui, o amor vibra em alta frequência e o ódio em baixa frequência. O cansaço do médium ao receber um obsessor de muito baixa frequência. Então, por exemplo, se a gente está na mesa mediúnica e vem um espírito muito difícil, de vibrações muito densa, de uma baixa frequência, para você permitir uma comunicação com esse espírito, você tem que abaixar suas frequências também. Então, você se sente muito cansada, porque esses espíritos, eles absorvem um pouco da sua energia. Isso não acontece só na mesa mediúnica. Às vezes acontece de você encontrar alguém e esse alguém te puxar a energia. É uma pessoa pessimista, uma pessoa para baixo, né? Uma pessoa triste, uma pessoa magoada. Essa pessoa suga a energia do outro, tipo uma planta parasita que precisa da seiva da planta para se alimentar. Então, Denis vai falando que, olha só, as ondas e percepções, as ondas longas, elas alcançam a 600 metros de comprimento, caminham ao longo da superfície terrestre e têm pequeno alcance, as ondas longas.
As ondas médias variam entre 150 e 60 metros, caminham em parte ao longo da superfície, mas também se projetam para as camadas superiores da atmosfera. Então, as ondas médias, as ondas longas, essas de frequência baixa, né, de baixa frequência, elas ficam por aqui ao redor. As ondas médias podem subir um pouquinho. E as ondas curtas, elas rumam para a atmosfera superior. Daí, meus irmãos, a função, a força da prece. De acordo com a pessoa, a prece vai de forma mais rápida alcançar os espíritos superiores do que as pessoas de vibrações menores. Esse estudo é tão importante porque, veja bem, em que nível de vibração nós nos encontramos? A gente vive oscilando, né? A gente oscila, tem dias que nós estamos mais eufóricos, tem dia que a gente anda mais triste. Então, as nossas ondas variam muito, assim como os nossos pensamentos, que a gente tem que exercer uma vigilância, porque senão nós somos atropelados pelos pensamentos daqueles que vibram numa frequência baixa. Se a gente fornece o plug, né, como os espíritos dizem, se você está num processo de mágoa, de tristeza, está se recolhendo, ficando muito sozinho, não pede ajuda para ninguém, está entrando num processo de melancolia e depressão, você está fornecendo aos espíritos inferiores um plug, né? Uma ligação muito rápida. Nos tempos que nós estamos vivendo, em tempos de pandemia, que nós estamos atravessando, né, de uma tristeza coletiva, não só daqueles que têm perdido os seus parentes, os seus familiares, mas também com esse medo, né, horrível de não encontrar vaga nos hospitais caso adoeça, com esse medo, muitas pessoas que não têm nem água encanada, não podem nem lavar as mãos nesse processo de autodefesa. Então, esse tempo de muita ansiedade, muita angústia, a gente tem que tomar cuidado para não deixarmos as nossas vibrações mentais diminuírem. A gente não pode deixar esses pensamentos ruins se fixarem. É claro que nós temos oscilações, tem dia que a gente fica muito triste, tem dia que a gente fica um pouco para baixo, né? Mas não podemos permanecer aí, não com o conhecimento que nós temos, porque se nós alimentarmos esses pensamentos, nós fornecemos energias favoráveis a esses irmãos que desejam o caos no mundo, que são contrários ao projeto de amor de Jesus, que ainda não entenderam o sentido da vida. Então, nós temos que exercer essa vigilância. Emmanuel, ele faz uma advertência muito importante, já falei isso outras vezes, mas é sempre bom a gente recordar. Ele diz assim, quando uma ideia teima em se fixar, presta bem atenção, quando uma ideia teima em se fixar, examine bem essa ideia. Como é que uma ideia teima em se fixar? Você fala assim, ai meu Deus, tomara que esse tempo passe logo e te leve só as pessoas que eu não gosto. Olha que ideia terrível, você imaginar-se melhor do que os outros e querer que a doença pegue aqueles que você não gosta. Quando essa ideia vem e você fala assim, meu Deus, por que eu estou pensando isso? Eu não tenho direito de julgar ninguém, por que eu estou pensando isso? Sai daí, ideia. E a ideia volta, e a ideia volta. Então, cuidado, porque essa ideia que teima em se fixar na sua cabeça
Você diz assim, mas essa ideia foram os espíritos que trouxeram? Não. A ideia partiu de você. A primeira ideia parte da gente. E aí os espíritos aproveitam e dizem, olha o que ela está pensando, olha o que nós vamos maximizar nesse pensamento. Dizer assim, eu me lembro uma vez quando eu fui na Grécia, né, que eu tive um desdobramento muito forte lá, naquele monumento grego, e aí um espírito, um dos nossos obsessores, eu senti a presença dele, quase que eu senti a fisionomia do espírito, aqueles olhos vermelhos que às vezes me perseguiam. Ele disse assim, despeça agora da vida que você vai morrer aqui. E eu fiquei paralisada, e aquilo eu só sentia a lágrima quente cair no meu rosto, eu paralisada. E eu falei assim, meu Deus, mas como é que eu vou morrer aqui? Não vou despedir dos meus filhos, dos 3 pequenos lá no Brasil. E eu fiquei com aquele sentimento de ameaça forte em cima de mim, até lembrar, falei, meu Deus, eu tenho que pedir ajuda a alguém. Aí eu comecei a gritar, Jesus, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Quando eu comecei a gritar Jesus, então aquela imagem saiu e aquela ideia não se fixou. Porque se eu aceitasse aquela ideia como verdadeira, talvez eu passasse muito mal ali. Não estava na hora de eu desencarnar, claro, mas eu poderia passar muito mal e até viabilizar uma possível morte do coração, não sei, quando você fica com muito medo. É agora aquela história dos irmãos Bahá'í, né? Da religião Bahá'í, que tem o Nasruddin, que o Nasruddin encontrou-se com a peste, com o vírus da peste negra, e falou assim, mas o senhor, você me falou que ia matar apenas, que ia levar com você apenas 10 milhões de pessoas. E que a peste respondeu assim para ele, mas foi isso que eu levei, o resto morreu de medo. Então, se nós, meus irmãos, ficarmos alimentando o medo do que vai nos acontecer, que não vamos poder despedir dos nossos familiares, que a gente não merecia passar por isso, que só as pessoas ruins tinham que passar por isso, como se nós fôssemos donos da verdade. Então, se você fica alimentando isso, essa ideia teme se fixar na sua cabeça, peça ajuda espiritual. Grite por Jesus, por Leon Denis, por esses espíritos maravilhosos que vêm nos socorrer, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros. Não deixe essa ideia se fixar. E nós vamos entrar agora nos estudos da memória. A memória as menores particularidades da nossa vida registram-se em nós e deixam marcas indeléveis, diz Leon Denis. Ou seja, tudo que ocorre na nossa vida, exatamente tudo, todas as nossas palavras, todas as nossas ações, deixam marcas indeléveis no nosso perispírito. Aonde está a memória? Está nesse corpo espiritual ou perispírito. Como já falamos em outros estudos, Gabriel Delany, para trazer uma consolidação a esses ensinos que os espíritos trouxeram, ele faz uma analogia do nosso corpo espiritual com uma árvore. Quando você secciona a árvore assim, você corta a árvore assim, os estudiosos, pelas ranhuras que a árvore apresenta, aquela que você corta, você vê um monte de ranhuras assim, né, em círculos concêntricos. E aí aquelas ranhuras, elas dizem a idade da árvore. E Dr. Jorge Andréa, no seu livro Perispírito, Matéria, Espírito e Matéria, Perispírito e Matéria, uma coisa assim, Dr. Jorge Andréa faz o desenho do nosso
perispírito com várias camadas. As camadas mais sutis, ligadas ao espírito, e as camadas mais grosseiras, ligadas ao corpo físico. Então, esse corpo perispiritual, o nosso perispírito, esse corpo espiritual, que Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual, ele contém várias camadas das nossas memórias. Está tudo registrado aí. É o banco de memória mais fantástico que tem. E que a gente pode acessar essa memória através da terapias de vidas passadas, a hipnose, você vai voltando lá. Tem um exercício, Denis já falava nisso, como que a hipnose pode levar o sujeito a vidas anteriores. Tem um exercício na parapsicologia que nós fazíamos quando estudávamos como fazer a regressão de memória com os nossos clientes. A gente pedia a ele que levasse um retrato, o mais antigo que ele tivesse, o retrato assim que a sua mãe tirou quando ele tinha 1 aninho ou 2 aninhos. Aí você, a partir daquele retrato, você vai induzindo, você lembra quem foi que tirou, depois de fazer uma respiração, né, de levar o cliente ao transe, aí a gente começava as perguntas a respeito daquele retrato. Você lembra, você se lembra, você está aí por perto, você viu quem bateu essa fotografia? Foi o seu pai ou foi a sua mãe? Você lembra desse bercinho onde você está? Você lembra do quarto, como é que era? Você pode nos falar algum detalhe? Com isso você vai voltando com a pessoa que tem mais dificuldade de voltar dentro de si mesmo, você vai voltando usando esses aspectos práticos. Então diz assim Denis: pensamentos, desejos, paixões, atos bons ou maus, tudo se fixa, tudo se grava em nós. Vão se acumulando em camadas sucessivas. Então a gente, numa das primeiras reencarnações, nós temos lá toda a nossa evolução. A segunda reencarnação, nós temos tudo registrado. Agora, alguns registros nem vale a pena ser guardados. Então, a gente joga aquilo fora e fica voltando aos registros bons, aos registros que nos interessam. Muitas vezes a gente precisa voltar a alguns traumas do passado, algumas vivências ruins, para lidar com o pânico, com medo de avião, lidar com medo de entrar em elevador, com falta de ar, que ocorre quando a pessoa está muito ansiosa. Às vezes a gente tem que voltar em alguns casos da vida anterior. Mas por que nós, ao reencarnarmos, nós perdemos a memória total? Porque nós temos que adensar as vibrações do nosso corpo espiritual para ligarmos-nos molécula a molécula ao corpo físico. E nesse processo de redução, que está muito bem explicado na reencarnação de Sigismundo, né, que está no livro Missionário da Luz, então a gente, nesse processo de redução, a gente perde as memórias. Mas é possível resgatar essas memórias, se for necessário, através do sono, né? Quando a nossa alma se desdobra, nós já vimos isso em estudos anteriores, podemos resgatar essas memórias através de uma indução hipnótica, uma indução auto-hipnótica. Você pode entrar num transe e buscar, né? E descendo, como a gente faz nas sessões de psicoterapia. Enfim, meus irmãos, nós podemos acessar
as nossas memórias antigas, se nós desejarmos. Agora, esse estudo é importante para a vida presente, porque cada fato psíquico corresponde a um fato físico qualquer. Ele dá um exemplo aqui, Pierre Janet e a Sujette Rosa, que quando voltou a uma vida passada estava grávida e sentia os sintomas da gravidez. Então, assim, quando a gente, Deni está falando, que quando a gente volta no passado e volta numa época que sofremos algum trauma, a gente passa a sentir no corpo todas aquelas vibrações, inclusive essa Sujette Rosa, que Janet fez experiência com ela sentia todos aqueles enjoos da gravidez, porque ela voltou a uma personalidade, uma época que ela estava grávida. Por isso, muito das nossas reações hoje na nossa vida presente, né? No aqui e agora, muito das nossas reações vêm de fatos vividos em vidas anteriores. Por isso é importante você se perguntar, meu Deus, por que eu agi assim? Eu achava que eu não era assim, que eu não era capaz de ser tão violenta, de ter tanta raiva, né? E quando a gente fazia o atendimento fraterno também, às vezes a gente atendia pessoas que choravam na hora de falar os problemas que ela estava vivendo, e aí a gente perguntava, mas minha irmã, você lembra o ano que aconteceu isso, que te machuca tanto? Ela falou, ai, deve ter uns 15 anos. Então, meus irmãos, nós somos capazes de guardar uma mágoa de 15 anos atrás, e a gente fica remoendo aquela mágoa, a gente fica agindo, né? Por isso que os poetas cantam de uma forma tão real, dizendo a gota d'água que faltava, né? Tem até uma música do Chico Buarque que ele fala assim, fala não, pode ser a gota d'água, chama a gota d'água, né? Deixe em paz meu coração, que é assim um poço de mágoas, e qualquer ingratidão, faça não, pode ser a gota d'água. Essa música é linda e é real, porque você guarda a mágoa, você vai acumulando a mágoa, e de repente aquilo transborda. E aí você fala, meu Deus, mas por que eu estou com tanta raiva de fulano? O que me fez agir assim com tanta violência? Foi assim a gota d'água, porque você foi guardando. É muito importante, então, que a gente, ao estudar sobre as vibrações de Deus, a energia de cada um de nós, que a gente possa fazer como fazia Victor Hugo. Ele sentava na beira do Sena, ele conta isso nas suas memórias, e pegava várias pedras de vários tamanhos, e as pedras maiores, que eram as mágoas maiores que ele tinha, ele jogava fora. E ele ia jogando uma, essa daqui eu estou jogando. Ele criou um simbolismo para jogar fora as suas mágoas. Outra atividade muito importante é a gente escrever. De que eu estou com raiva mesmo, meu Deus? Aí escreve, depois queima aquilo. Ou joga no lixo, fala, estou simbolicamente jogando fora isso que me fez tanto mal. E assim, nesses momentos finais, já passamos até da hora, nesses momentos finais, meus irmãos, queria dizer a vocês que fiquem tranquilos nessa época de pandemia. Não tenham medo de nada, porque nós somos imortais, somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. Se tivermos que retornar à realidade espiritual, que nós possamos ir cantando como
exemplificaram os nossos antigos cristãos ao serem jogados pelas feras, e como tantos outros que morreram em holocaustos e morreram em guerras terríveis. Vamos passar por este momento com tranquilidade e que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.